Bom dia, campeões! Tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, usando álcool gel? Muito bem! Vamos estudar um pouquinho? Nós vamos estudar matemática, medidas de massa. E o que é isso, medidas de massa? Vamos ver? Abram o livro na página 258. Aí ele botou lá, medida de massa, unidade padronizada de medida, o quilograma. A medida de massa, nós vamos medir a massa de um corpo, ou seja, nós vamos medir o peso de um corpo, né? Peso das frutas, o peso da carne, o peso do feijão, não é isso? No mercado, né? Tudo, né, é usado, na maioria das coisas, é usado, né, os alimentos, é usado a medida de massa, né? A mamãe quer a carne, ela vai lá na parte da carne e vai comprar a carne por peso, né? Por massa, ela vai medir a massa do corpo, ela quer 1 quilo de carne, ela vai lá na balança, que é um instrumento usado para medir a massa de um corpo, né? A balança, e vai pedir, vai pesar a carne que ela quer, para ver o valor que ela terá que pagar lá no caixa, ok? Então vamos lá. O quilograma, que eu posso usar o kg, ou simplesmente quilo, é a unidade padronizada de medida que usamos para calcular medidas de massa, o peso. Nos supermercados é possível encontrar pacotes de vários produtos que pesam 1 quilograma, né? A balança é um instrumento mais usado para descobrir uma medida de massa, para descobrir o peso, né, dos objetos. Aí aqui ele botou, ó, um pacote com 1 quilo de farinha e aqui a balança. De um lado, ó, o melão e do outro, ó, um peso de 2 quilos. A balança, vocês estão vendo, ó, ela está nivelada. É sinal de que esse melão pesa 2 quilos, ok? Aí ele colocou lá, número 1. Pense em uma folha de papel sulfite e um pendrive. A folha de papel que vocês usam para desenhar e o pendrive, né, que usamos para armazenar as informações que nós temos no computador. Letra A. Qual desses objetos é o maior em tamanho? Qual deles é o maior? A folha ou o pendrive? Escreve aqui. E qual é o mais pesado? Escreve aqui. 2. Escreva o nome de 3 produtos que são comprados por quilograma. Pensa aí, pede lá ajuda do papai e da mamãe, com certeza eles sabem, tá? Aí vocês irão escrever 3 produtos que nós compramos por quilograma. 3. Responda rápido. Qual o peso é o maior? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo? Presta atenção, é uma pegadinha, hein? 1 quilograma de algodão e 1 quilograma de chumbo. Quem pesa mais? Pensa e coloca a resposta aqui. 4. As medidas de massa, peso do gato e da menina estão registrados, ó, nos quadros. Escreva essas medidas no lugar correspondente. Então, aqui o peso do gato e aqui o peso da menina, ok? Na página 259, ele pediu, escreva mais se o que está nas fotos pesar mais de 1 quilo e menos se pesar menos de 1 quilo. Então, o bode, ele pesa mais ou menos que 1 quilo. Escreve aqui. A mesma coisa com a cadeira e com a banana, ok? Desafio. Foram feitas 2 pesagens com uma balança de pratos, como mostram as figuras. Observe e responda. Então, olha só, tem 2 balanças, né?
E se vocês observarem com atenção, vocês irão ver ó, que elas estão niveladas. O que acontece? Na primeira, ó, nesse prato, tem somente a melancia. E no outro prato tem a abóbora e um peso com 1 quilo. Tá? Então, quanto pesa essa melancia? A balança está no nível. Ela indica que os dois lados estão com o mesmo peso. Na segunda balança, ó, que também está nivelada, de um lado ficou a melancia e a abóbora, e do outro um peso de 7 quilos. Aí ele quer saber, ó, quanto pesa a melancia? Quanto pesa a abóbora? Pensa aí e anota aqui. 7. Carregar muito peso não é bom para a saúde. Os médicos dizem que para não prejudicar a coluna, o ideal é que o peso da mochila com material escolar, multiplicado por 10, não ultrapasse o peso da pessoa. Pense nisso e responda. Quantos quilogramas você pesa? Coloca aqui. Quantos quilogramas pesa sua mochila com material escolar? Coloca aqui. C. O peso de sua mochila está de acordo com o seu peso? Ou seja, pega o peso da sua mochila, multiplica por 10 e vê se ele vai passar do seu peso. Se for menor que o seu peso, ele está de acordo, tá? Agora, se for maior que o seu peso, não está de acordo, é o que está escrito aqui em cima, ok? D. Atividade oral em grupo. Que soluções você sugere para não carregar mochilas pesadas? Que sugestões você daria para não ficar carregando mochila pesada, muito pesada? Pensa aí e escreve aqui embaixo, tá bom? Página 261. Unidade padronizada de medida. Agora nós vamos falar sobre o grama. O grama é uma unidade de medida menor que o quilo, tá? Aí ele botou lá, ó. Para indicar medidas de massa inferiores quer dizer menor a 1 quilograma ou que não são dadas em quilogramas exatos, é comum usar a unidade padronizada de medida grama. Ou seja, se eu quero comprar um produto inferior a 1 quilograma, eu vou usar a palavra grama. Exemplo, olha o que está sendo dado aqui, ó. A moça, ela quer comprar 100 gramas de queijo. Por quê? 1 quilograma para ela de queijo é muita coisa. Então, ela vai pedir 100 gramas. 100 gramas é uma unidade inferior, menor que o quilograma. Agora, olha aqui o que o senhor falou. A melancia pesou 2 quilogramas. Então, ó, tem mais de um, ó. 1 mais 1 tem 2 quilogramas e 300 gramas. Então, a melancia pesa mais do que 2 quilogramas. Ela pesa 2 quilogramas e 300 gramas, ok? 1. Para obter 1 quilograma, precisamos de 1000 gramas, tá? Então, ó, 1 quilograma, 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Eu tenho que fazer, ó, 100 gramas de queijo, mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, até formar 1000. Quando formar 1000, aí eu tenho 1 quilo de queijo, 1 quilo de presunto, 1 quilo de carne, ok? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Com base na relação, complete as frases. A.
meio quilograma de café em pó corresponde a quantas gramas? Aí tem que lembrar, 1 quilograma é igual a quantas gramas? Ele quer a metade, ele quer meio. Eu posso fazer continha. Se eu não consigo de cabeça, eu faço a continha. Que continha eu faço para descobrir a metade? Aí eu vou pegar, ó, 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas, e calculo a metade, tá? Aí, ó, vai dar aqui a quantidade em gramas de meio quilo. Quem souber já, ó, a metade de 1000 de cabeça, já pode colocar, tá bom? B. Se 1 quilograma, 1000 gramas de farinha for separado em 5 vasilhas, todas com a mesma quantidade, então cada vasilha ficará com, então olha só, ele tem 1000 gramas de farinha e quer separar essas 1000 gramas em 5 vasilhas com a mesma quantidade. Quantas gramas ficará em cada vasilha? Que continha você vai fazer para descobrir? Faz a continha aí ao lado, ó, e põe a resposta aqui, tá bom? 2. Antes de iniciar uma obra, o encanador Jair cortou um pedaço de cano e verificou suas medidas de comprimento e massa. Aí, ó, o cano. Depois, ele montou uma tabela com as medições de comprimento e de massa, o peso, de outros pedaços do mesmo cano. Complete a tabela de Jair. Então, olha só, ele pegou um pedaço de cano grande e foi cortando esse pedaço em partes iguais. Depois ele mediu essas partes, tá? Então, a primeira parte, ó, que ele mediu, mediu 6 centímetros. Todas as partes estão com o mesmo tamanho. A segunda parte, ele ficou com quanto? Tem 6, depois ele juntou mais uma. 2 vezes essa medida aqui, quanto vai dar? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes essa medida. Aqui, ó, já tem alguns espaços que já estão completos já. Vocês irão completar os espaços vagos, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Um pedaço pesa 10 gramas, e 2 pedaços, e 3 pedaços, 4 pedaços e 5 pedaços. É só completar os espaços vagos, ok? Na página 261 tem um desafio, olha lá. Veja quanto está marcando cada balança. Então, ó, a primeira balança tem uma bolinha, está marcando 10 gramas. A segunda balança tem um cubo, está marcando 8 gramas. A terceira balança tem uma pirâmide e uma bolinha. Nós já sabemos o peso da bolinha. Então, ó, se aqui está marcando 16 gramas e a bolinha pesa 10, qual é o peso da pirâmide? Pensa aí. Depois ele pediu, agora registre os pesos nas balanças abaixo. Aqui. Quantos vai marcar essa balança? Tem a bolinha e tem o cubo. Pode fazer a continha aqui embaixo, tá bom? Essa balança aqui tem somente a pirâmide, mas dá para descobrir. Olha aqui, nós sabemos o peso da bolinha. Quanto pesa a pirâmide? Aqui ele tem a pirâmide e o cubo. Vocês descobriram o peso da pirâmide aqui. É só juntar com o cubo para descobrir quanto vai marcar a balança, ok? Saiba mais. Para medir a massa de objetos muito pesados, usamos como unidade de medida de massa a tonelada. Uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Isso acontece muito quando em colheitas, né?
lá no campo, acontece reportagens assim no jornal, o estado de Goiás bateu recorde na produção de trigo, né? Ou de soja, colheu 5 toneladas de soja. Então, ó, ele pegou 1.000 e multiplicou por 5. 1.000 vezes 5, 5.000 quilogramas de soja, tá? Para coisas muito pesadas, nós vamos usar a tonelada, que é igual a 1.000 quilogramas, tá bom? E para medir a massa de objetos muito leves, usamos como medida de massa o miligrama. Uma grama corresponde a 1.000 miligramas. Então, objetos muito leves, como um comprimido, né? Nós usamos o miligrama. Lá na caixinha, quando a mamãe compra, pede a mamãe para mostrar a vocês, na caixinha do comprimido. Tem lá 2 miligramas, tá bom? 4. Complete cada frase com a unidade de medida de massa adequada. Quilogramas, toneladas ou miligramas. A. Carlos comprou um pacote de feijão com 2, o quê? Quilograma, tonelada ou miligrama. B. O comprimido que Paula tomou pesa 5, o quê? Miligrama, quilograma ou tonelada. Um elefante adulto pesa aproximadamente 5 quilograma, tonelada ou miligrama. Mário, aluno do terceiro ano, pesa 32 quilogramas, tonelada ou miligrama. Um caminhão de transporte tem quase 6 quilograma, tonelada ou miligrama. E o peso de uma pena é dado em quilograma, tonelada ou miligrama. Ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder com calma e volto já já com a correção, tá bom?